Para falar de São José do Sabugi, eu tenho que falar da Ribeira do Sabugi. Como professor da universidade, conseguimos um projeto para São José do Sabugi, onde fizemos o dossiê ambiental. Com o dossiê ambiental, nós estudávamos as potencialidades do município, problemas ambientais do município. Então, eu conheci o município de São José do Sabugi. Após a expulsão dos holandeses do litoral paraibano e pernambucano, 1654, por aí assim, os portugueses mais abastados ficaram nos engenhos, ficaram no litoral. E outros adentraram pelos sertões, juntamente com os seus escravos e negros livres e outras pessoas, para explorar, vamos dizer aqui assim, o nosso sertão. Mas aqui existiam pessoas, aqui existiam os índios, né? Já existiam os índios. Então, teve conflitos. E eles vieram, não tinha, nessa época não tinha estrada, não tinha BR, então eles vieram pelo rio, o rio Paraíba, atravessaram os Espinharas, uma parte foi para Pombal, e outros já vieram pelo rio São Francisco, os Dávilas. Os baianos e os paulistas vieram pelo rio São Francisco. Então, através do hoje que é a cidade de Pombal, né, ele sai pelo rio Piranhas, passa na foz do rio Sabugi, que é depois de São João do Sabugi, antes de chegar em Caicó, e vão adentrando pelo rio Sabugi, e vão explorando essa ribeira do Sabugi. Era uma das mais importantes do sertão da Paraíba. Então, em 1771, aqui já foi cobrado os dízimos pela coroa imperial. Foi na Ribeira do Sabugi. A Ribeira do Sabugi, então, compreendia hoje as propriedades que estão em volta do município de Santa Luzia, de São Mamé, de Várzea, de Junco, de São José. Né? Então, isso aqui era a grande Ribeira do Sabugi. Mas também tinha uma grande ribeira, outra não tão quanto a do Sabugi, tão importante, mais grande, que era do Quipauá. Mas ele ficou, para efeito de cobrança de impostos, ficou Ribeira do Sabugi. Ribeira é um termo que vem de Portugal, quer dizer, pessoas que moram próximo a um rio. Não é? E essa ribeira, a todas as datas de terras que aqui, à medida que eles iam chegando, combatendo os índios, expulsando índios, muitas vezes matando, e os índios fugiam para as serras, né? Aqui eles chegaram e foram requerendo terras, datas de terras para os governos de Pernambuco e de Paraíba. Então essa data de terra, normalmente ela partia do leito do rio, da ribeira, do rio Sabugi, Quipauá, e essa data de terra, normalmente eles tinham, por cada pessoa que requeriam, uma extensão de 3 léguas de comprimento ao longo do rio por 1 légua de largura. Iam fazendo isso nos principais rios. E assim foram divididas ao longo dos anos. Isso aqui começa em 1701, 1702 e vai durante todo o século XVIII. Né? Em 1733, Tomás Diniz da Penha, morador no sítio Raposa, hoje que é um sítio bastante conhecido em São José do Sabugi, né? Ele tinha gado e requeria, a partir do sítio Raposa, 3 léguas de terra de comprimento. Então esse foi o primeiro morador, vamos dizer assim, que se tem notícia no hoje município de São José do Sabugi. Um historiador de Santa Luzia, de nome João Marinho de Moraes Neto, ele diz que todas aquelas terras, depois desse donatário que chegou aqui, elas pertenciam aos herdeiros de Manuel Batista de Moraes Rocha e de Francisco Batista de Moraes dos Santos. Eles eram 5 irmãos casados entre si, com 5 filhos do outro. 5 filhos de um casados com 5 filhos do outro. Então, todas aquelas terras dali, da fazenda Santo Antônio, passando pelos Verdes, que também, aquela região se chamava os Vertentes, e tinha os Verdes ali por perto também, né? Então, esses foram também fazendeiros muito antigos naquela região. Eu tenho um levantamento feito lá do primeiro censo agropecuário no Brasil, de 1920. Ele aparece algumas propriedades na região de São José do Sabugi. Aparece Santarém, que é muito próximo de São José do Sabugi, e pertencia a Joaventino Batista de Moraes e a Manuel Marício de Moraes, quer dizer, em 1920, há mais de 100 anos, né? E aparece como São José, não diz São José do Sabugi, mas São José, como Florentino Valdivino e Manuel Francisco dos Santos, como 2 proprietários de São José. No Brejinho, que é o município de São José também, já existiam 10 proprietários no Brejinho.
Nas Cacimbas tinha Manuel Emiliano e Lucas Evangelista, também município de São José do Sabugi. Na Raposa, 5 proprietários. Na Redinha, 13 proprietários. No Serrote, alguns proprietários, no Serrote, como Manuel Severiano de Lucena e Anísio Augusto da Silva. Em Santarém, como eu falei, Joventino Batista e Manuel Maurício de Moraes. Um levantamento mais completo das propriedades agrícolas, né, no nosso município foi feito em 1938. Aqui a gente consegue identificar bem que São José pertencia a Severino Arnaldo de Medeiros. O maior proprietário de terra de São José era Severino Arnaldo de Medeiros, né? Que no livro eu falo que ele foi quem doou o terreno para construir a igreja de São José do Sabugi. Então é um dos fundadores também de São José do Sabugi, além de outros que eu vou citar ainda. Então, Santarém, já nessa época, era tudo de Joventino Aprígio de Batista, e em São José também existia propriedades de Higínio Batista de Moraes e Manuel Marcelino dos Santos. Eram proprietários de São José. No sítio Raposo, Hermínio Aprígio Batista, na Raposa, e Anísio Miguel. No Riacho da Serra, Joaquim Herculano dos Santos, José Marcelo da Silva, entre outros identificados no Riacho da Serra. Então isso aí eram proprietários que existiam em São José do Sabugi, né? Segundo as fontes históricas e também contada pelas pessoas, a oralidade, né? Em São José do Sabugi, você vai no site da prefeitura e outros, você vai encontrar Raul Aprígio, Manuel Rodrigues Pinto, né, que é Manuel Pinto, Higínio Batista de Moraes, Abdias Abdon de Araújo, José Paulino de Mateus, Joventino Aprígio Batista, Manuel Teodorico, Francisco Joventino da Nóbrega, Manuel João Venerável da Nóbrega e José Vicente de Moraes, entre outros, né? Esse, por coincidência, estudando, através de conhecimento de famílias que Luciano Batista, que é o esposo da nossa colega Maria Zoetânia Nóbrega do Instituto Histórico, Luciano é irmão de Raul Aprígio Batista. E ele me contou que existiam as filhas de Raul Aprígio viva ainda. Eu fui até Campina Grande, fiz esse contato e fiz o levantamento, e por depoimento das filhas, uma com 96 e outra com 86 anos, né, elas contavam que toda a fama de fundador de São José do Sabugi era a Manuel Pinto, era dada a Manuel Pinto. Mas, antes de Manuel Pinto, o pai dela já morava em São José do Sabugi, tinha um comérciozinho, né, de uma padaria, e tinha uma mesa de bilhar. Então ali já era um aglomerado de pessoas por ali assim. E elas falaram que o pai dela realmente era um dos fundadores, né? Talvez o primeiro de São José do Sabugi como aglomerado, como núcleo aglomerado de casas por lá, né? Depois ele vende a Manuel Pinto. O meu pai chamava-se Raul Aprígio Batista, filho de Joaquim Aprígio Batista e Maria da Assunção Machado. A minha mãe era filha do capitão José Eufrásio. Meu pai foi morar em São José do Sabugi e lá nasceu a minha primeira irmã. Hoje ela está com 97 anos. Veio a segunda, que nasceu também em São José do Sabugi. Aí lá em São José do Sabugi, o meu pai construiu a primeira sinuca da cidade, que nessa época era chamada de bilhar. E depois uma padaria. Com o tempo foi passando e ele foi embora para o Cariri. Nessa época eu ainda não era nascida. Vim nascer em Santana no ano de 1938. Eu sei que todo mundo só dizia que era São José de Mané Pinto. Muita gente achava que o fundador de São José tinha sido Manuel Pinto, mas não foi, foi meu pai quem doou o terreno. E hoje mora lá a minha família por parte de mãe, né? As filhas de Jaime, Marieta, Maria Dália, não sei se você conhece. Gisélia, Marleide, Marlene, são minhas primas ainda, né? O nosso município de São José do Sabugi tem suas origens no ano de 1926, com a implantação do sítio São José, de propriedade do senhor Raul Aprígio Batista. No ano de 1927, chega ao lugar o senhor Manuel Rodrigues Pinto e compra essa propriedade com o intuito de aqui fixar a morada. Como Manuel Rodrigues Pinto ele era católico, fizeram a doação da imagem de São José e ele, juntamente com outros que aqui viviam, construíram a capela de São José e deram como padroeiro do lugar São José. E também manda celebrar uma missa no local.
que fica conhecida como São José de Manuel Pinto. E nas encostas da Borborema, num recanto do Seridó, eis que ela surgiu no clarão do sol. São José do Sabugi, entre o tabuleiro e a serra, floriu, e foi Manuel Rodrigues Pinto quem a regou, sob a mata branca, que é emblema. São José, terra amada e juvenil, aqui sua história se iniciou. Um dado muito importante que eu encontrei num jornal do Diário de Pernambuco, do dia 27 de fevereiro de 1927. Nesse jornal, ele faz uma alusão bem enfática sobre Manuel Pinto, como sendo um dos idealizadores do aglomerado de casas que seria hoje o município de São José do Sabugi. Nessa época era prefeito de Santa Luzia, Silvino Cabral da Nóbrega. E no dia 16 de fevereiro de 1927, o povoado de São José é considerado a partir da inauguração de uma feira, que é numa quarta-feira, no dia 16 de fevereiro de 1927. Ele diz o seguinte: a sua fundação deve-se à iniciativa e esforços de Manuel Pinto, cujos desígnios de organização e trabalho, bem como se afirmam nessa empresa eminentemente progressista e, graças à sua vontade realizadora e enérgica, ergue-se hoje, numa região até pouco desabitada, este florescente núcleo de vida econômica, cujos passos se iniciam sob os melhores auspícios. Então, nessa reportagem do jornal, quando o doutor Silvino Cabral vai inaugurar essa feira, no dia 16 de fevereiro de 1927, é que surge o núcleo habitacional São José. No ano de 1934, o município aparece com o nome de São José do Sabugi, mas no topônimo de 39 a 43, ele aparece com o nome de Capoã. E no quinquênio de 44 a 48, ele volta a aparecer como São José do Sabugi, distrito de Santa Luzia. Então depois ele passa a ser distrito criado por Getúlio Vargas. É o decreto-lei número 164. Getúlio Vargas manda que os estados façam isso aqui assim. A Comissão de Geografia se reúne em massa aqui da Paraíba e lança esse decreto no dia 15 de novembro. E nesse decreto, Santa Luzia aparece com os distritos Caaporã e Sabugirana, né? 2 nomes indígenas. Né? Em 1949, há uma nova mudança nos nomes dos distritos, né? E Caaporã passa para São José do Sabugi, uma homenagem à Ribeira do Sabugi. No livro de Alcino Leite, ele fala sobre esses distritos, como era em 1938, como era São José do Sabugi. Havia no distrito 61 prédios urbanos, 648 rurais, 324 propriedades agrícolas, com uma população de 3.657 habitantes, lá no distrito. Era muita gente, né? A primeira escola construída foi onde hoje é a creche municipal Samuel Júnior. Eu nasci e me criei lá. Minha mãe foi uma das primeiras professoras daqui, né? Nomeada pelo Estado. E a gente nasceu e se criou dentro de uma escola. E hoje a escola recebeu o nome de Samuel Júnior. O povoado era servido por uma agência postal, uma estação telefônica, uma subdelegacia de polícia e 3 escolas públicas. A escola primária mista, com 58 alunos, sob a direção da professora Raimunda Medeiros. Uma escola rudimentar mista no Riacho da Serra, com 74 alunos, sob a direção da senhorita Isaura Gomes de Oliveira. Uma escola rudimentar rural mista no sítio Redinha, com 52 alunos, sob a direção da senhorita Luzia Carmelita de Araújo. Era um povoado em efervescência, né? Berço querido de riquezas e esplendor, nossa mãe pátria,
que em teu seio nos sustenta. Somos teus filhos nutridos de fervor, que a ti rendem glória, carinho e amor. Segundo as falas dos nossos antepassados, o nosso município, que hoje é São José de Sabugi, ele era um lugarejo, né? Onde a estrada passava, onde hoje passa a praça, é a praça. E ali, ao lado daquela estrada, foi realizada a primeira feira. E como também foi construída a capela, que a capela hoje ainda é no mesmo lugar que hoje a Igreja Matriz de São José. Quanto à vinda de Manuel Rodrigues Pinto, segundo eu ouvi o depoimento de uma filha dele que esteve aqui nos anos 90, ele veio da cidade de Esperança, no Cariri paraibano. E vieram porque aqui era uma região que produzia muito algodão. E eles vieram para plantar e para colher o algodão. As terras de São José tinham muitas áreas propícias tanto para a criação de gado, que já era, quando começou aqui, todas as fazendas que eu falei da data de terra para criar gado, mas se destacava pelo algodão mocó. Era a grande produtora de algodão mocó, uma variedade de algodão que se destacava das demais variedades de algodão porque ela tinha uma fibra mais longa. E o algodão mocó era perene, tinha algodão de 5 anos, 10 anos, o pessoal só fazia a destoca. No final do século XIX, início do século XX, né, que pega século XX, início do século XX, São José de Sabugi, foi baseada no algodão. As fazendas produziam algodão, claro que produzia subsistência, milho e feijão, mas era o algodão que sustentava as fazendas e os proprietários e também os moradores das fazendas. Tinha as culturas de subsistência que diziam que não se vendia feijão, nem batata e nem milho, era só para subsistência. Mas São José foi uma grande produtora de algodão, pela qualidade das suas terras, pelas terras planas, né, e férteis para essa cultura. Então isso aí foi que fez florescer e crescer o município de São José, que hoje é muito bem estruturado, né? Mas tudo teve um início, teve um começo. Para se criar um município, realmente tinha que ter viabilidade econômica, né? E depois São José se torna distrito, ele vai querer ser município. É um sonho de todas as pessoas de uma comunidade se tornar independente, não se ficar subjugado a outro município. O município começou a crescer, né, aumentar o número de pessoas e os líderes, quer dizer, aquelas pessoas que tinham mais condição, começaram a querer que o município daqui se tornasse independente de Santa Luzia. Então, na década de 60, teve uma política de emancipação de vários distritos, que aconteceu aqui com São José, com Várzea. Junco veio depois, mas São José e Várzea foi em 1961. Né? São Média já tinha sido antes. Com o decreto número 4.862 do então governador da Paraíba, Pedro Gondim, datado de 22 de dezembro de 1961, foi criado o município de São José de Sabugi. Mas sua instalação oficial só se deu no dia 10 de janeiro de 1962, quando foi nomeado para guiar os destinos do município de São José, o senhor Pedro Avelino de Lucena, conhecido como Pedro Bota. Então, ele se torna município, né, pela lei número 2.682, de 22 de dezembro de 1962. E foi justamente isso que aconteceu. No ano de 62, foi instalado o município e até hoje, graças a Deus, a gente tem uma independência econômica. Quando o município foi instalado, o senhor Pedro Avelino de Lucena, Pedro Bota, foi nomeado prefeito interino, até a realização das eleições. E a primeira eleição que ocorre em São José de Sabugi já é em 1962, né, em 7 de outubro de 1962. Essa primeira eleição com 777 eleitores. Concorreu pelo PSD o senhor Manuel Marcelino dos Santos, que tinha como vice na sua chapa Ascendino Simplício. E eles tiveram vitória, com 378 votos, correspondendo a 53,7% dos votos daquela época. Né? O segundo colocado, o senhor Celso Medeiros, teve 325 votos. O vice de Celso Medeiros era Vicente Braz de Araújo. Os vereadores mais votados e eleitos foram
Florisvaldo Pereira, com 152 votos. José Jaime dos Santos, 89 votos. Antônio Olímpio dos Santos, 78 votos. Ascendino Batista, 53 votos. José Lucas de Medeiros, 49 votos. Pedro Marcelino, 47 votos. E José Augusto de Moraes, 32 votos. Itacoatiaras sagradas que registram teu passado, dos nativos que aqui deixaram como um livro a ti resguardado, teu ouro branco brotara de um solo árido e fértil. É o símbolo da tua bandeira que a brava mão plantara. O nosso município, ele situa na região centro-norte do estado da Paraíba, tem uma área territorial de 213,555 km², tem uma altitude de 333 metros, uma densidade demográfica de 19,39 habitantes por km². A nossa população do município de São José de Sabugi é de 4.138 habitantes. O nosso clima ele é semiárido, as chuvas são chuvas de verão e são chuvas irregulares. Nós temos os períodos de seca de 9 a 11 meses e isso faz com que o agricultor sofra com a falta das chuvas para plantação, para adquirir alimentos para sobrevivência e para uma renda familiar. O nosso clima também tem uma tendência tropical justamente por esses períodos de seca. O município de São José tem uma topografia, um relevo ondulado, onde principalmente são observados na questão sudoeste, que pega já as serras do Cabaço, as serras dos Quintos e a Serra do Brejinho. O nosso município está inserido nas bacias hidrográficas do Rio Piranhas e Rio Seridó. Temos também os nossos rios São José e o Rio Santana e os nossos riachos, que é Riacho Serra, Riacho Verde, Riacho Mulunguinho, Riacho Santa Maria, Riacho Buqueirãozinho e Riacho Papamel. E esses cursos de águas são de regime de escoamento, desses riachos, onde foram encontrados 79 pontos de água, sendo 3 naturais, 16 poços escavados e 60 poços de tubulações, sendo eles todos abastecidos pela comunidade e pelo particular, Hoje, a São José é uma cidade bastante desenvolvida, bem estruturada. Eu gosto de São José do Sabugi porque, além de ser uma cidade pequena, ela é uma cidade acolhedora e também o seu povo é um povo de muita generosidade. Aqui em São José, graças a Deus, ninguém passa necessidade sem ser atendido pela população. Só é fazer como diz, só é tocar o sino, que todos correm para ajudar. É por isso que eu gosto de São José. Minha mãe veio de Santa Luzia e casou-se aqui, teve seus filhos todos por aqui, criou-se todos aqui. E a gente fixou morada, como se diz, e aqui ficou. Eu morava na comunidade rural, mas a gente veio morar na cidade. É uma cidade acolhedora, que as pessoas tendem a ser amiga de todo mundo, tranquila, calma, não tem violência, Na realidade, é um município pequeno, porém cuidado, Sempre o gestor tem essa preocupação de cuidar e dar uma boa qualidade de vida aos cidadãos que residem aqui no município de São José de Sabugi. Meus planos é não sair nunca, E é por isso que eu digo que São José mora no meu coração e vai morar para sempre. Tuas águas são bênçãos divinas. Regam os frutos tão doces quanto mel. E na Serra do Exu tu ensinas o mistério entre a terra e o céu. Quero mais antes de morrer, se um dia dela eu sair. És o meu viver, o meu torrão, minha São José do Sabugi. Tuas águas são bênçãos divinas, regam os frutos tão doces qual mel. E na Serra do Exu tu ensinas o mistério entre a